Eu, com um sócio, fundei a Braveman Leather Goods. A Braveman Leather Goods é uma marca nascida e criada em Brasília também. Muitos clientes, quando vão até lá no ateliê, perguntam se a marca ela é uma franquia de fora, alguma coisa assim. Não, a marca ela foi nascida e é criada em Brasília. Os produtos são todos feitos aqui dentro, aqui em Brasília. Nós trabalhamos exclusivamente com couro, nosso core business, nosso negócio principal, né, o DNA do negócio é o couro, é o trabalho manual com o couro. Nós não utilizamos máquina nem nada, é tudo feito à mão. Hoje a gente tem uma equipe, né, da produção, a demanda cresceu e até 3 anos atrás, 4 anos atrás, era eu que estava responsável por toda a produção. Eu fazia tudo com as próprias mãos. Mas aí, como a demanda cresceu, o volume eu não conseguia mais atender, né? A gente tem uma capacidade limite aí por dia de produção. E aí a gente criou uma equipe, hoje a gente tem uma equipe, mas que nada mudou. Na verdade, só o conhecimento foi passado e a coisa continua do mesmo jeito que quando eu fazia. A gente queria alguns produtos hoje a gente tem, né, alguns parceiros, a gente tem algumas collabs, a gente hoje tem collab de café, a gente tem o nosso próprio café, a gente tem collab de óculos, de roupa, enfim. Então, apesar da gente trabalhar com o couro, a gente tem alguns outros produtos aí que fogem um pouco do universo do couro. Há 6 anos eu me dedico exclusivamente ao couro, ao manuseio do couro, ao trabalho com o couro, para poder fazer curta a história. Eu não trabalhava antes, nunca tinha costurado, nunca tinha tido nenhum envolvimento com couro, eu era apenas um admirador dos acessórios de couro, sempre gostei de acessórios em couro, e eu perdi um dia minha carteira e não consegui achar nada que me interessasse, achava tudo muito caro e com uma qualidade baixa, assim, pelo valor que era cobrado. Nem sempre era couro, na verdade, eu não tinha muito conhecimento, mas sabia que aquilo ali não era couro. E aí eu decidi eu mesmo fazer a minha carteira. Eu fui criado dentro de uma oficina. Meu avô, ele tinha muita habilidade manual. Ele construía aeromodelos sem planta nem nada. Ele sempre mexeu com madeira, tinha muita habilidade com madeira, e ele sempre me incentivou, eu e meus primos, a arrumar nossa bicicleta, o nosso skate, carrinho de rolemã, a fazer rampa, enfim, a trabalhar também, a estar em contato com as ferramentas ali. Então, apesar de nunca ter trabalhado com couro antes, nem costura, nem nada disso, eu sabia que com uma certa habilidade ali eu conseguiria fazer. E aí foi o que eu decidi fazer. Perto da minha casa tem uma loja que vende retalhos de couro. Eu sabia, né, que lá era um lugar onde tinham esses retalhos e era couro mesmo. Então eu fui, comprei esse pedaço de couro, passei uma semana sem nenhum conhecimento, só desenhei mais ou menos e fiz da minha cabeça o que eu achava que daria certo e o que era o ideal que eu buscava, né, em questão de design e performance. Desde o começo eu já tinha uma preocupação com o design e a performance do acessório e com a durabilidade também. Comprei um couro totalmente errado. Comprei uma sola, eu até trouxe aqui para poder mostrar para vocês. Isso daqui é uma sola, é um couro extremamente grosso, mas o que acontece? É um couro para fazer sola de sapato, por isso que é chamado de sola. Antigamente as solas dos sapatos eram feitas com esse couro mais grosso. Mas na minha cabeça, quanto mais robusto e grosso fosse o couro que eu conseguisse dobrar, mais tempo ele duraria, que é um pensamento errado, tá? Não é bem por aí. Mas na minha cabeça, eu não conhecia nada, na minha cabeça naquela época era isso.
E aí eu comprei esse couro, que parece mais uma madeira, um pedaço de madeira, de tão rígido que ele é. Passei uma semana fazendo a carteira toda, cortando, furando, costurando, até que ela ficou pronta e eu comecei a usar, muito satisfeito e orgulhoso do que eu tinha feito. E aí algumas pessoas que viam a carteira, né, quando eu deixava em cima da mesa, em algum restaurante, algum bar, alguma coisa assim, chamava a atenção e as pessoas queriam saber onde eu tinha comprado, e eu contava o que eu tinha feito. Sempre tinha, não, então faz para mim também e tal. E eu falava, cara, demorou uma semana, levei muito tempo, eu dei muito trabalho para fazer essa carteira. Então você faz a sua, eu fiz a minha, você faz a sua, te mostro como, eu te ensino como faz e você faz. Até que um amigo, esse amigo que hoje nós somos sócios, ele viu também, se interessou pela carteira, perguntou o que se a gente podia conversar a respeito de contar um negócio com isso. A ideia era fazer um projeto, né, para ver se tinha. Na época eu trabalhava no Ministério da Educação aqui em Brasília, eu era assessor do ministro na época, e ele tinha a empresa dele. E aí a gente começou de pouquinho em pouquinho, fazendo as carteiras, no começo só carteira, mais nada, e a coisa foi tomando uma proporção, o caldo foi engrossando, até que chegou uma hora que a gente teve que optar, né, porque a demanda, já existia uma certa demanda e o nosso tempo após o trabalho já não dava mais para cumprir aquela demanda. E aí a gente optou por botar toda a energia na empresa. E aí a gente saiu dos nossos trabalhos e começou a dedicação exclusiva para a empresa, para a Braveman, e assim que a coisa foi acontecendo. O nosso leque de produtos, o nosso portfólio foi aumentando, o nosso alcance, desculpa, também foi aumentando, e aí vieram cursos, aí eu comecei a fazer curso. 2 meses eu tive com a Nanda no Canadá, a gente teve a oportunidade de conhecer um pessoal do couro lá. Em janeiro a gente esteve nos Estados Unidos, e aí eu tive contato com o pessoal da Tandy Leather, e fiz um curso lá na Tandy Leather também, aí começou uma especialização ainda maior, porque desde o começo foi muito na prática, assim mesmo, sabe? O que eu testava, eu trabalhava todos os dias, até hoje eu trabalho todos os dias, eu crio, faço muitos projetos pessoais meus, assim, mas o que serve como um treinamento, o melhor treinamento de todos. Então, toda a habilidade que eu tinha precisou de um tempo, precisou de eu ir até esses lugares, ir até o Canadá, ir até os Estados Unidos, para poder ver que o que eu fazia e o que eu tinha aprendido por mim mesmo estava certo. Mas que uma técnica bem feita, bem executada, poupa muito tempo e muito dinheiro, porque poupa matéria-prima, ferramenta. Então, é uma questão de, para chegar a um bom resultado, um acessório com um bom acabamento, bonito, que tenha performance, não adianta só ele ser lindo e, sei lá, uma carteira ser bonita, uma bolsa ser bonita, mas que seja difícil, de difícil acesso, com os bolsos de tamanhos, às vezes é muito apertado, às vezes muito grande, as coisas se perdem ali dentro, tem que ter performance. Então, para que isso aconteça, esse conjunto, é preciso usar as técnicas de forma correta, para que o caminho seja reto, né? Para que não fique fazendo curvas e tentando conserta aqui, conserta ali, fazendo gambiarras para poder chegar em um bom resultado. Eu falo, se eu conseguir, que nunca tinha costurado um botão numa camisa, com certeza você também consegue. Eu não sei desenhar direito, eu não desenho bem. A questão de habilidade manual que eu falei, tudo bem, eu já tinha, eu gosto, né? Eu gosto de ferramentas, eu gosto do trabalho manual, mas eu não tinha nenhum conhecimento. E isso é treino. A partir do momento que a gente sabe a técnica certa, o jeito certo de fazer alguma coisa, é treinar. Treinar a mão, treinar a cabeça, treinar a paciência, e aí tudo mais que o trabalho manual, né, todos os benefícios do trabalho manual para que a gente se concentre ali, consiga desligar, né, hoje em dia é até difícil por conta a gente está conectado 120% em tudo, em celular, em tudo mais, mas o trabalho manual, ele traz essa paz, assim, a gente entra num mundo ali nosso, e aí abstrai de todo o resto. Aí a gente desconecta de todo o resto,
e foca no que a gente está fazendo para poder ter o melhor resultado possível. E isso é natural, né? Não é um esforço. A gente tem um cuidado muito grande em crescer por conta disso, para poder preservar a nossa proposta, preservar o nosso DNA. Mas a gente não tem medo nenhum e, na verdade, a nossa intenção é, sim, crescer mais. Ela é uma empresa, ela não é uma filantropia nem nada, a gente tem o intuito de, né, tem que ter lucro, tem que gerar, mas a gente já passou por alguns momentos de boom de demanda e a gente conseguiu atender sem perder a nossa característica. É uma questão mais de treinamento e de mão de obra. A gente criou um formato muito bom e consistente de mão de obra, assim, de tratar a nossa mão de obra, de educar a nossa mão de obra. Então, mas é um crescimento assistido, é um crescimento controlado, sem dúvida. Recentemente, eu tive, quem me acompanha no Instagram, eu postei no Instagram, eu tive uma reunião com o presidente da CICB. A CICB é o Centro de Indústrias e Costumes do Brasil, é o órgão máximo do couro, digamos assim, no Brasil. E a gente teve uma conversa, de certa forma, técnica, porque eu também me interesso muito por essa parte, pelos números. E o que acontece? O mercado do couro, o couro é uma matéria-prima muito nobre, diferente dos sintéticos. É diferente, não é à toa que um exemplo, uma jaqueta de um material sintético que imita couro, o valor, o preço é muito inferior a uma jaqueta de couro, né? Então, quem já comprou, quem tem aí, sabe dessa diferença muito grande. Por quê? Simplesmente por conta do couro. O material sintético, por melhor que ele seja, ele vai durar 5, 6 anos, com muito cuidado, né, com muito cuidado no uso, mas ele não vai passar de 6 anos. E já um acessório de couro, uma jaqueta de couro, por exemplo, cara, vai durar muitos e muitas décadas, se bem conservada, se bem usada, né? A gente tem acessórios em couro hoje com data de mais de 100 anos, em perfeitas condições de uso. Então, assim, é para passar de geração em geração. Por isso que lá atrás essas marcas high-end, essas marcas de luxo, Prada, Hermès, Ferragamo, enfim, essas marcas que hoje elas carregam um status com elas, mas que lá atrás elas trabalhavam o couro e elas são tão caras porque elas têm qualidade. Hoje elas têm um posicionamento, né, no mercado que isso faz o preço ir lá para cima, mas elas têm qualidade e uma bolsa, por exemplo, em couro de uma marca dessas muito top, ela vai ser passada de geração em geração. E daí o preço tão alto. Então, esse mercado, as pessoas que gostam de couro, que sabem, que consomem o couro, elas sabem da qualidade, elas sabem que o couro ele vai durar muito, mesmo que pague um preço um pouco mais caro, um pouco mais alto em um acessório de couro, sabe que a durabilidade, que aquilo ali tem qualidade, tem valor mesmo. Não é simplesmente só pela marca, ou só pelo design, ou seja lá pelo que for. Aquilo ali, a peça, principalmente uma peça feita à mão. Né? Por quê? Porque o trabalho feito à mão ele é muito meticuloso. A pessoa que está fazendo ali, ela está dedicando o tempo da vida dela. Ela está fazendo aquilo ali, na maioria das vezes, porque ela gosta mesmo, de fato. Então, existe um cuidado maior ainda para que aquilo ali seja bem feito e tenha qualidade. Então, o mercado de couro, apesar também dessa política global de veganismo, de consumo consciente, o que é muito importante, principalmente para o couro, porque quando a gente fala de consumo consciente, é melhor a gente falar de um produto que vai durar aí 50 anos, uma carteira que a gente vai comprar, ela vai durar 70 anos, se ela for bem cuidada, e aí eu não vou gerar resíduo, não vou gerar lixo, né, não vou gerar mais nada, vou comprar aquele produto e vou usar ele por muito tempo,
do que comprar uma carteira que vai durar ali 5 anos, 10 anos no máximo, e eu vou ter que comprar outra. Então, o mercado de acessórios em couro, ele existe uma parcela que as pessoas elas sempre vão procurar, elas continuam procurando, elas continuam consumindo, que eu acredito que seja parecido com o mercado de joias. Hoje, que eu tenho um pouco mais do conhecimento do mercado de joias, eu vejo que é aquilo assim, quem gosta de joia, quem gosta de ouro principalmente, ou de prata, ela vai consumir aquilo ali. O mercado, ele se mantém aquecido, ele é específico, mas ele se mantém aquecido. O de couro é a mesma coisa. A pessoa, quem consome o couro, mantém o mercado aquecido. E é um mercado muito bom, só para concluir. Existem várias formas, né, disso ser comercializado. O acessório ser comercializado. Você pode fazer um site, você pode vender, anunciar no seu Instagram, fazer uma conta do Instagram para isso. Em feira, né? A gente participou de muitas feiras no começo. A gente já foi para São Paulo para participar de feiras em São Paulo também. Acho que toda cidade tem feiras, mas existem várias formas de comercializar. Acho que hoje em dia, com a internet, isso está muito mais fácil, na verdade, porque Facebook, Instagram, site, é muito mais acessível. Qualquer pessoa, acho que hoje tem acesso a fazer pelo menos uma conta no Instagram e começar um negócio, ou vender por ali. Mas eu sugiro que comece ao invés de botar na internet já, porque a internet é um mundo. A partir do momento que você colocou na internet, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo vai ter acesso. A não ser que você restrinja, né, aquilo ali. Mas para um começo, até para testar a demanda, testar o produto, testar a entrega, testar, né, a experiência da pessoa que está recebendo, está comprando aquilo ali, eu sugiro começar, sei lá, com amigos, vendendo para conhecidos, para pessoas do trabalho, enfim, pessoas mais próximas que você consiga controlar essa demanda. E isso é natural. Vocês podem ter certeza que isso é natural. A partir do momento que você fez uma carteira ou um acessório, seja ele qual for, e uma pessoa se interessou e comprou, ou foi presenteado, ou você presenteou, e outra pessoa viu aquilo ali, a pessoa que está usando esse acessório, você pode ter certeza que ela vai criar um sentimento por esse acessório. E ela vai passar para frente, ela vai falar bem, nem que seja para uma, mas pode ter certeza que vai ser para mais de uma pessoa. E aí isso naturalmente vai virar uma bola de neve. Isso naturalmente vão vir outras pessoas, vão vir outras demandas. E aí depois que isso já tiver meio que controlado, aí eu acho que a internet vai ajudar muito a expandir isso, assim, a aumentar a visibilidade. Se a gente já tem a nossa estrutura, a gente já tem a nossa produção, e que não foi fácil montar ela, mas da forma como ela foi montada, né? Mas a gente tem uma preocupação e um controle muito grande com os nossos produtos, com o que é produzido pela Braveman. E até por isso que a produção ela está dentro da Braveman, mas com certeza a produção é o que a gente toma muito cuidado e precisa ser feito lá dentro para a gente conseguir ter controle e passar pelo crivo da qualidade da Braveman. É preciso estar lá dentro, até para a gente cumprir prazos e tudo mais. Bom, então só para começar, eu trouxe aqui alguns tipos de couro para poder mostrar e explicar melhor qual é o tipo de couro ideal para cada produto. Eu vou mostrar aqui rapidamente. A gente tem diferentes espessuras e tipos de couro, tipos de acabamento, tipos de couro, tipos de curtimento, enfim. Vamos falar aqui sobre um tipo de couro, por exemplo, que é o atanado, que é o meu couro preferido. É o couro que eu mais acho bonito nos acessórios. Tem até uma... Deixa eu mostrar aqui, ó. A mochila que eu estou usando, que eu ganhei de presente, ela isso aqui é um tipo de couro atanado, ó. Mas, enfim, o atanado é um couro muito produzido no Brasil. O Brasil é uma referência na produção de atanados. Esse couro, a pulseira do relógio da Nanda que eu fiz aqui é de atanado, ó.
Olha como é que isso aqui ele escureceu, ele bronzeou. Deixa eu botar assim para ficar mais... Ele bronzeou o couro, né? Ele é uma pele de origem animal, e ele ele continua sofrendo incidência de luz. E o atanado é o couro que mais demonstra, que mais mostra essa incidência, essa transformação. Assim, é um bronzeamento, não deixa de ser um bronzeamento. Então é aquele couro cru, mais clarinho. A gente tem várias... Esse daqui é um couro bem grosso, que eu trouxe aqui para mostrar, que é a sola. Esse daqui é um couro com 4 milímetros, com mais de 3 milímetros de espessura, mas a gente tem várias possibilidades do atanado. Esse aqui é um atanado também, mas já é um atanado bem mais, olha, bem molinho. Esse daqui deve ter 10 linhas ou 1 milímetro de espessura. É 1 milímetro, esse daqui ele tá bem molinho, ele é até mais maleávelzinho. E eu tenho um outro atanado aqui que eu trouxe para mostrar para vocês, que está aqui atrás, ó. Que, por exemplo, ele já não é. Tem outro tipo de atanado aqui, que ele é... Ou tipo não, uma outra espessura, já é um atanado mais grosso. Esse daqui deve ter 20 linhas ou 2 milímetros de espessura. Esse daqui é bem mais molinho do que esse daqui, ó. Esse daqui, olha, esse daqui ele até fica um pouquinho de lado aqui, esse daqui já não fica, ele dobra. Todos são couros atanados. E tem esse outro aqui, que é um couro de uma pasta que eu trouxe, que também é um atanado. Ó. Aqui a gente consegue ver pelo carnal, mas a flor dele foi tingida. Isso daqui ele tem um acabamento. Então, por que eu trouxe isso daqui? Para mostrar que nem sempre o atanado ele tem uma cor só, ele tem essa cor crua. A gente consegue ter um atanado acabado já vindo do curtume, marrom ou preto, ou de outra cor que não seja com esse aspecto clarinho desse couro cru que a gente está acostumado a ver. Por que atanado? O atanado, ele é por conta do tanino, ele é curtido no tanino. O tanino é uma substância que a gente encontra em cascas de árvores, em alguns frutos, em algumas raízes, e basicamente é um curtimento, uma forma de curtimento bem tradicional, que já é utilizada aí há muitos anos, um curtimento do couro. Ela preserva um curtimento um pouco mais natural, a gente pode dizer. Eu trouxe um outro couro aqui, um couro graxo. Esse daqui é um couro graxo. Ele é um pull-up. O pull-up é um couro que ele marca, ó, não sei se a luz aqui vai deixar vocês verem certinho. Acho que vai dar. Eu dobrei aqui, ele marcou. O pull-up é um couro graxo. É um couro que ele recebe muito óleo, diferentes tipos de óleo, às vezes 7, 8 tipos de óleo. Você pode ter diferentes espessuras e diferentes cores e acabamento. Esse daqui tem um acabamento mais rústico. Esse outro aqui é um Crazy Horse. É um couro que é primo do pull-up. Ele também é um couro graxo, tratado com diferentes tipos de óleo, mas ele tem uma característica um pouco mais rústica, que ele marca, ó, quando ele arranha, quando você passa a unha aqui, e depois não dá para ver. E depois ele volta, por conta dos óleos, por conta desse graxo, dessa quantidade de óleos que se movimentam na pele aqui, e que faz o couro ser um couro macio, apesar de ser um couro grosso também. Esse couro aqui, ó, ele é um couro com mais de 20 linhas. Esse aqui é um couro com mais de 2 milímetros de espessura, mas é um couro macio, um couro maleável. Esse aqui é um outro pull-up, com outro tipo de... Esse aqui vai dar para ver bem, ó. Estão vendo? Deixa eu marcar ele aqui, ó. Deixa eu dobrar ele. Ó, ele marcou bem aqui. Onde a gente dobra, se eu dobrar ao contrário, vai marcar mais ainda. Mas depois ele volta. Com o tempo, ó, ele vai voltar cada vez mais. É um couro mais liso, com outro tipo de acabamento. Esse aqui é um outro acabamento. Tem um carnal bem lixado. Esse daqui tem um carnal até encerado. Ele tem uma cera aqui no carnal que faz ele ficar mais lisinho. Também é um outro tipo de acabamento. Esse outro aqui, ele é um box. É um outro tipo de artigo, bem parecido com o pull-up.
mas ele já é um couro mais sério, digamos assim, um couro mais... que tem uma outra pegada, ele já não marca facilmente, ele não marca tão fácil com arranhões. O carnal desse daqui é também encerado, olha como é que ele brilha, o carnal. É bem lixado e resinado, tem resina nesse carnal aqui. Esse daqui já é um outro tipo de artigo. E aí eu tenho aqui alguns outros couros mais fininhos que eu trouxe para a gente poder também falar sobre isso. E para eu poder demonstrar para vocês qual é o couro ideal para cada tipo de acessório. Ó, esse daqui é um camurção. Deixa eu ver se esse daqui é o camurção. Cadê? Eu trouxe um camurção, que é esse couro aqui, ó. Não sei se dá para todo mundo ver. Esse daqui ele tá bem bem lixado também, então as fibras não estão muito aparentes. Mas se a gente vê os dois lados dele, são iguais, é como se a gente tivesse dois lados de carnal. A flor da camurça, ela é um couro com a flor, que é esse lado mais lisinho aqui, retirado. Ele passa numa máquina, e aí ela corta, separa, e aí a gente fica com os dois lados aqui, ó, iguais, com o carnal. Aqui é um camurção. A diferença do camurção para camurça é só que o camurção ele é um pouco mais fibroso, um pouco mais grosso do que a camurça. A camurça que a gente está acostumado. A camurça é um couro também muito comum. Aqui um couro, ó, daqui é uma napa, um couro extremamente elástico, maleável, sensível ao toque. É um couro muito usado para poder fazer luvas, um couro muito usado para o vestuário. Então a gente tem, ó, box, a gente tem pull-up, a gente tem crazy horse, a gente tem atanade de diferentes espessuras e cores, camurça, camurção, a pelica. Isso assim, só falando de couros bovinos, né, de vacum. O couro bovino, ele é chamado vacum, mas a gente tem couros de bode, couro de peixe, couro de cobra, couro de jacaré, couro de alce, a gente viu couro de bisão, couro de búfalo no Canadá, muito usado couro de búfalo, mas aqui a gente está falando só de couro vacum, couro de boi, para que fique claro para todo mundo. E aí me perguntam, Will, qual que é o couro ideal para cada produto? Bom, é importante que a gente entenda o que é o couro e quais são as variações do couro, para a partir daí a gente saber qual couro é o couro ideal. Eu defendo que não existe o couro ideal para uma categoria de produto, por exemplo. Eu preciso saber da espessura, quais são os couros, quais são as possibilidades de espessura para que o meu produto ele tenha performance, ele tenha durabilidade, ele tenha beleza. Então a gente já começa a fazer um funil das possibilidades quando a gente fala do couro ideal, porque certos couros, por mais bonito que sejam, não vão atender ao que a gente precisa. Então a gente já sabe que, poxa, para eu fazer um cinto, o couro vai precisar ali ter no mínimo uns 3 milímetros de espessura. Então a gente começa a falar de quê? De soleta. E aí o que cabe dentro da soleta? Quais são os couros que são produzidos dentro dessa espessura? E aí a gente começa a falar de pull-up, a gente começa a falar de atanados, a gente começa a falar de crazy horse. Então a gente já começa a ter uma noção, beleza, então eu já sei que para eu fazer um cinto eu tenho algumas outras opções. Não adianta eu querer fazer um cinto de pelica, por exemplo. Não adianta eu querer fazer um cinto de camurça, por exemplo, que vai ser muito fino. A não ser que seja assim, 100% estético, né? Mas que se ele tiver... Assim como, por exemplo, se eu quiser fazer uma luva, eu quiser tentar fazer uma luva com um box, com um couro desse aqui, ó. Por mais bonito, por mais que eu tenha, às vezes o cara tem uma quantidade grande, não adianta. Isso daqui não tem como fazer uma luva com isso daqui. Não vai ter performance. Uma luva, por mais maleável e fininho que seja isso daqui, uma luva inteira, não vai ter. Então, antes de mais nada, a gente precisa ter essa noção, precisa ter esse conhecimento de falar assim, cara, então eu preciso de um couro para o que eu vou fazer, até porque se a gente for falar de carteiras, por exemplo, a gente tem um leque muito grande de possibilidades de modelos de carteira. A gente tem bifold, que é aquela carteira mais comum, que ela abre e fecha, né, que bota as notas e os cartões e ela fecha assim. A gente tem a single pocket, que é a minha carteira, que é esse modelo aqui, ó, que é uma carteira da Brave, mas daqui é
é uma single pocket, é uma carteira de bolso único. E aqui, ela já, se eu fosse fazer uma carteira dessa daqui, por exemplo, com um couro muito fino, mesmo que fosse um atanado, mas um atanado nessa espessura aqui, ó, com 10 linhas, já não daria certo. Então, se eu falasse, o couro ideal para fazer uma carteira é um atanado, é muito vago, né? Eu estaria mentindo, porque existem vários modelos de carteira. Isso daqui para fazer uma carteira bifold, esse tipo de couro aqui específico, um atanado com 10 linhas, com 1 milímetro de espessura, para fazer uma carteira bifold, pode ser que funcione, pode ser que fique de acordo com o que você espera. Mas para fazer um atanado com um couro grosso como esse daqui, um pull-up de, sei lá, 22, 23 linhas, pode ser que não funcione, pode ser que ela vire um hambúrguer, um Big Mac desse tamanho aqui. Então, é difícil falar que existe um couro ideal para cada produto, ou para um produto específico. Existe um couro ideal para luva, existe um couro ideal para cinto, existe um couro ideal para carteira, existe um couro ideal para mochila. Não, não existe, isso é mentira. Existe um couro ideal e perfeito para o produto que você está a fim de fazer, o que você idealizou que seja feito. Isso vai variar muito de acordo com o modelo, de acordo com a quantidade de painéis, de sobreposição de painéis que vai ter esse produto. Se você quer, se faz parte da sua necessidade de criação, de design ou de performance, que ele seja mais mole, que ele seja mais armadinho, mais duro, se precisa que esse produto tenha proteção. Eu tenho o caso de um aluno que ele queria fazer case de óculos. E aí ele me perguntou qual era o couro ideal, eu falei, cara, você tem que ver qual o couro que você imagina na sua cabeça que vai ficar mais bonito, mas eu aconselho você, o que eu posso dar de dica é procura um couro com 23 linhas ali para cima um pouco. Não pode ser muito grosso, mas abaixo disso acho que não vai ficar legal. E beleza. Ele foi e fez a capa do óculos que ficou bonita, mas com um couro com 11 linhas, sei lá, muito fininha. Ficou bonito a capa, mas não tinha performance. A capa não servia para proteger o óculos dele. Então, não adiantava, não fazia o papel, né, do acessório. Não adianta só ele ser bonito, é o que eu falei, tem que ter performance. Então a gente tem que ter essa noção, tem que ter esse mínimo de conhecimento para poder saber e projetar, imaginar o acessório, como que ele vai ser, como que eu quero que ele seja, a função dele, e a partir daí conseguir programar, conseguir idealizar e achar esse couro perfeito. Sim, hoje a gente tem sites que vendem peças, que vendem retalhos, vendem couros em menores quantidades. Isso é um assunto que eu tenho levado para dentro dos costumes e tenho conversado isso com a CICB para poder viabilizar, ver uma forma de atender aos pequenos artesãos, como eu. A gente tem condições, a gente tem demanda para poder comprar nos costumes, né? Mas eu entendo, eu sei que não é todo mundo que tem essa necessidade, que tem essa possibilidade de compra, porque a quantidade mínima dentro dos costumes geralmente é uma quantidade grande para quem está começando. Então eu tenho levado, isso é um assunto que está sendo muito conversado nos bastidores. O Sul produz muito couro, São Paulo produz muito couro, o Goiás produz couro, não é como São Paulo e como o Sul, mas produz. O Norte e Nordeste produz couro, né? Nós temos a gente tem um rebanho muito grande no Norte e Nordeste e a gente tem produção de couro, mas o Sul, Sudeste ali, São Paulo, Norte e Nordeste, a gente também tem grandes produções de couro. Falando de produção, falando de costumes. Falando de consumo, sem dúvida, São Paulo é o estado que mais consome acessórios em couro. Bom,
Eu falo por mim, eu já venho alguns anos juntando as minhas ferramentas, adquirindo as minhas ferramentas, tenho muito carinho por elas, cuido muito bem delas, porque uma ferramenta, ainda mais essas nossas ferramentas do manuseio com couro, que são ferramentas robustas, elas, bem cuidadas, elas duram o resto da vida aí, além de preservar a qualidade das ferramentas. Então, eu falando por mim, a cada possibilidade que eu tenho, ou no Brasil ou fora do Brasil, de adquirir uma ferramenta, que seja, eu estou ali. A gente não tem necessidade, como eu falei anteriormente mais cedo, a gente não tem necessidade de ter muitas ferramentas. A gente, com uma quantidade razoavelmente pequena de ferramentas, a gente consegue fazer tudo. E hoje existem sites, né? Acho que, óbvio, existem várias cidades aí que produzem. Eu sei que Goiânia, aqui perto de Brasília, produz algumas ferramentas, eu já adquiri algumas ferramentas de Goiânia. São Paulo produz algumas outras ferramentas. As ferramentas para o manuseio do couro depende muito do estado da região que ali produz. Assim, se produz alguma coisa de couro, geralmente tem alguém que faça faca de corte, alguém que faça um cinzel, alguém que faça uns vazadores. Depende muito do setor, assim. E a internet hoje, ela possibilita, ela viabiliza isso de uma maneira muito mais fácil e acessível, porque a gente tem diferentes possibilidades de preço para todas as ferramentas, desde ferramentas muito caras a ferramentas mais baratas, diferentes níveis de qualidade também das ferramentas, obviamente, né? Acho que isso tem a ver com o preço, mas a gente consegue achar ali, é mais fácil da gente encontrar, até de pesquisar também, ferramentas com boa qualidade a um preço acessível. Acho que é o famoso custo-benefício. Acho que a internet ela possibilita. Então a gente tem muitos sites hoje. A gente tem alguns sites no Brasil que eu passo essa relação de sites e a gente troca esses sites, muitas dessas informações no grupo, na comunidade. Mas a gente tem muitos sites fora, né, que produzem ferramentas assim, que são verdadeiras obras de arte. E na China tem muita coisa lá e que chega aqui tranquilo. Eu já comprei, eu tenho muitos alunos que compram e chegam sem problema nenhum. É seguro, não é caro, não é um preço exorbitante. Então, assim, falando sobre aquisição, a pergunta foi aonde comprar essas ferramentas, aonde conseguir. Eu acho que a melhor forma hoje de comprar, de ter acesso a essas ferramentas, as ferramentas para manuseio de couro, é na internet. Eu tive em São Paulo mês passado e visitei uma loja chamada Romeu Couros, em São Paulo. É uma loja que tem muitos anos de mercado. Então, respondendo a pergunta onde achar em São Paulo as ferramentas, a Romeu Couros é uma possibilidade boa de você encontrar lá as ferramentas. Dá uma googada, bota no Google Romeu Couros. E eles têm site, eles entregam para o Brasil inteiro, e é uma outra possibilidade aí de adquirir as ferramentas. Já estive várias vezes envolvido nesse tipo de discussão. Até onde vai o handmade, o que é handmade e o que não é handmade. Isso é uma questão de interpretação, acho que cada um tem a sua interpretação. Algumas pessoas interpretam que se for costurado, por exemplo, numa máquina, é handmade. Outras pessoas não, acham que não, acham que a costura tem que ser manual. Depende muito do que está sendo feito, de como está sendo feito isso. Foi só né, se o produto foi inteiro costurado numa máquina, eu não sei se é handmade. Se ele foi cortado num balancinho, para quem não sabe, o balancinho é uma máquina, tipo uma prensa que corta. Algumas pessoas acham que isso que é handmade porque a máquina está só fazendo a pressão ali, está tudo sendo feito à mão, sendo operado à mão. Outras pessoas já acham que não. O corte a laser, algumas pessoas acham que isso descaracteriza totalmente o handmade, ou só a marcação a laser e tal. Eu acho que é uma questão de interpretação. Eu
não tem, eu não uso, eu nem sei, na verdade, trabalhar com máquina de costura, por exemplo. Toda a produção, a minha produção, ela é manual, a costura, o corte, o acabamento, seja lá o que for. Eu acho que quanto mais for feito à mão, melhor. Mas tem uma marca, que agora eu não me lembro o nome, que eu sigo no Instagram, que eles fazem bolsas. E as bolsas são lindas, maravilhosas. Eu sei que eles cortam, fazem tudo na mão, fazem acabamento, mas eles costuram algumas partes da bolsa, porque a bolsa é grande, na máquina. E eu, sendo bem honesto, eu não desconsidero. Eu não acho que não seja handmade. Para mim é que a bolsa ela é handmade. Ela é feita à mão. A máquina está só ali, ela faz a furação, depois ela faz a costura. Eu acho que uma costura manual ela tem mais qualidade do que uma costura de máquina, porque os pontos são diferentes. Eu falo sobre isso também no curso. Eu explico a diferença entre uma costura manual e uma costura de máquina. Então, acho que se ela for uma costura manual, vai ter mais qualidade, sim. Mas nesse caso aí, por exemplo, eu não desconsidero. Um sapato que às vezes é só costurado, não sei, acho que isso vai mais de interpretação, mas do jeito que você está me falando aí, só botar o ilhós ou o botão que seja no alicate de pressão, com certeza isso daí não vai desconsiderar o produto de ser um produto handmade. Eu não produzo mochilas, mas eu produziria uma mochila tranquilamente com as minhas ferramentas de produzir, que eu produzo carteiras, por exemplo. Acho que para produzir mochila, para produzir bolsa, para produzir. Eu sei que sapato exige umas ferramentas mais específicas, mas mochila, bolsa, pochete, necessaire, carteira, isso vai ser a mesma ferramenta. Pode ser que, dependendo do que você queira fazer, pode ser que uma outra ferramenta te ajude. Uma máquina de costura. Mas nada, não tem nenhuma ferramenta específica para fazer uma mochila, não. Eu não uso forro em nada que eu fiz até hoje. Eu não tenho nenhum preconceito, não, contra forro. Mas quando eu faço uma peça, quando eu produzo algo, eu sempre penso na durabilidade. Eu faço aquilo ali para poder durar o máximo de tempo possível. Essa é uma das características quando eu sento para poder criar alguma coisa. E, cara, nada, nenhuma matéria-prima vai durar tanto quanto o couro, a não ser que seja um metal. Mas elástico, tecido, eu acho que eu tenho receio que em algum momento, pelo uso, talvez, ele se deteriore, ou ele rasgue, ou ele perca a tonalidade, sei lá. Até porque eu não tenho muito conhecimento sobre tecido, talvez isso possa ser resolvido, né, se eu tiver um pouco mais de conhecimento, mas eu imagino que eu tenho receio que aquilo ali fique feio ou que determinada pessoa deixe de usar porque o forro ou o revestimento mudou o aspecto, né? De rasgar já é um extremo, assim. Mas eu não uso, eu procuro fazer tudo em couro, pensando sempre na durabilidade. Eu tenho usado nas pulseiras de relógio, essa pulseira de relógio que é uma pulseira que eu fiz, deixa eu tirar aqui, ó. Aqui eu uso um outro couro por dentro, como se fosse um revestimento, para poder ficar mais gostoso de usar, assim, ter mais confortável. Mas aqui é couro também, é um outro tipo de couro. Nesse caso aqui é um couro caprino. Eu ganhei um pedaço de couro de cabra e revesti aqui. É um couro bem fininho, então eu fiz aqui a parte de dentro da pulseira. Mas é couro, foi revestido com couro. Eu queria aproveitar a oportunidade para poder agradecer a todos vocês pela audiência, por estarem aqui hoje assistindo, por estarem participando. Muito obrigado. É um prazerzaço para mim e para Nanda terem vocês, estar conhecendo gente nova, estar fazendo essas conexões aí. Muitos alunos viram amigos mesmo, né? A gente começa a interagir, sabe, e começa a acompanhar o trabalho, a evolução de cada um. E eu estou muito feliz, pretendo
continuar me doando meu tempo para a gente nivelar por cima, para a gente nivelar o mercado de acessórios handmade por cima. E isso já está acontecendo. A gente está elevando o nível do jogo e assim será.